Como diria Buzz Lightyear, ao infinito e além! mas será que realmente existe o além do infinito? Não sei. Vamos compreender hoje justamente os mistérios do infinito. Ou pelo menos tentar isso, né? Esse vídeo foi motivado por dúvidas do seguidor aqui do canal, o Lózio. Figurinha carimbada aqui, né, com relação aos vídeos. Bem legal isso. Que fez algumas perguntas sobre o infinito nos comentários de alguns vídeos aqui do canal e também lá no Discord, na aba Sala de Aula. Inclusive fica a dica, se quiser bater papo sobre física, matemática, entre outros assuntos de ciências, tem o Discord, o link vai estar aí na descrição, tá? Pois bem, já tenho que começar dizendo que a física não se dá muito bem com infinitos, tá? Pois é, para um físico, sua relação com o infinito é puro amor e ódio. Papai, eu sabia que você voltaria! Prontinho! Isso se deve ao fato de que, ao mesmo tempo que o conceito de infinito é matematicamente bem utilizado e aceito, é claro, na prática nunca encontramos algo verdadeiramente infinito na natureza. Se formos falar de temperatura, por exemplo, não teríamos como ter um valor infinito nem para cima nem para baixo. O limite superior de temperatura é o que nós chamamos de temperatura de Planck, que seria a temperatura do início do universo, e a menor temperatura seria o próprio zero absoluto, ou seja, apesar de serem valores extremos, eles não são infinitos, né? No quesito tamanho, também temos algo parecido. O menor tamanho seria o comprimento de onda de Planck e o maior valor seria o próprio universo. E, de novo, não é infinito. Mas, Sensei, se na natureza não se encontrou o infinito, por que ele existe na matemática? Então, o conceito de infinito não é novidade. Na verdade, ele já é debatido desde a época de Pitágoras, tá? Inclusive, tem uma história bem interessante sobre Pitágoras e o infinito. Quando ele fundou a sua escola, com seus seguidores, os chamados pitagóricos, ele tinha como base o fato de que os números são infinitos, pois para ele os números são tudo, é a representação de tudo na natureza. Interessante, né? Entretanto, dentro dessa infinidade de números, ele não admitia os números irracionais. São aqueles números que são infinitos não periódicos, sabe? Tipo raiz quadrada, pi e assim por diante. Isso porque tais números não poderiam ser descritos por frações, o que quebraria a ideia de perfeição por parte de Pitágoras. Para que você tenha uma ideia, o famoso teorema de Pitágoras só era trabalhado com valores de quadrados perfeitos ou que gerassem uma fração. Resultados como esse aqui eram proibidos na sociedade pitagórica. Tanto que reza a lenda que Hipaso de Metaponto teria dado com a língua nos dentes e falado mais do que devia sobre o assunto. E ele teria misteriosamente dormido com os peixes. Pois é, o cara foi de lá senhora por conta dos números. É bizarro, né? Crimes em potencial. Enfim. Quando a matemática fala sobre o infinito, ela se refere basicamente nas possibilidades que a própria disciplina tem em encontrar resultados. Ou seja, resultados ilimitados. Você pode imaginar o maior número possível, e outra pessoa pode simplesmente somar um e ele obter algo maior ainda. E esse processo se torna interminável. Isso faz com que regras acabem sendo criadas espontaneamente para operações com o infinito. Por exemplo, se pegarmos essa fração aqui, 1 sobre x, onde esse x pode ser absolutamente qualquer número maior do que 1, tá? Pode pensar em qualquer número aí maior do que 1. Encontramos que o resultado obtido sempre será menor do que 1. Então, se você colocar qualquer valor aqui no lugar de x que seja maior do que 1, esse resultado sempre vai ser menor do que 1. 0,5, 0,25 e assim por diante. E quanto maior é este valor de x, menor é o resultado obtido. Até chegarmos em um ponto que os valores de x são tão infinitamente grandes que o resultado tenderia ao zero. Ele não seria zero, mas ele tenderia ao zero.
né? Outra coisa interessante sobre o infinito é que somar números... Outra coisa interessante sobre o infinito é que somar números ao infinito não altera ele, uma vez que o infinito representa justamente aquele número tão grande que qualquer adição, subtração, multiplicação ou divisão sobre ele, usando um real não nulo, não altera absolutamente nada. E por isso que não existe essa do infinito mais um. O Yugi estava errado. A força da sua serpente divina pode ser infinita, mas ainda assim não é o bastante, porque agora há uma força que é mais que infinita. Mas, Sensei, e operações entre infinitos, tem como? Na verdade, depende da operação. Na matemática, algumas operações são proibidas. E isso acontece pois geram resultados que não saberíamos descrever. Essas são as chamadas indeterminações. Por exemplo, dividir um infinito por outro irá nos gerar um valor indeterminado. Isso porque não saberíamos com precisão quem são esses infinitos. Esses infinitos podem ser diferentes entre si ou podem ser o mesmo valor, né? Então não teria como a gente apontar um resultado preciso. Ele pode ser qualquer coisa. E mesmo que você tente burlar usando alguma ferramenta matemática, o resultado se mantém. E a única coisa que vai rolar é um pensamento cíclico, tá? Então você pode sair de infinito sobre infinito e chegar em infinito sobre infinito de novo e vai continuar dando indeterminado, tá? A mesma lógica se aplica se quisermos subtrair um infinito de outro. Esse resultado pode dar qualquer coisa. Por isso, é indeterminado. E é claro, não poderemos esquecer do zero. Acho que todo mundo já ouviu aquela história da tia Teteca que todo número multiplicado por zero é zero. Bom, não é bem assim. O infinito não é. Isso porque, se fizermos algumas manipulações, podemos chegar justamente à situação de infinito menos infinito, que sabemos ser indeterminado. Então, zero vezes infinito também é indeterminado, né? Assim como zero dividido por infinito também seria um indeterminado. Curioso, né? Pois é, a matemática às vezes é bizarra mesmo. Mas confesso que tem sua beleza. E mesmo que na física não tenha verdadeiramente infinito, as aproximações são bem válidas. Por exemplo, fazer a conta da força gravitacional entre uma bola de papel e a Terra nos gera um resultado, que podemos dizer ser infinitamente maior do que a força gravitacional entre a sua mão e essa mesma bola de papel. Ou seja, em comparações, o infinito é bem aceito na física. E é isso. Espero que tenha gostado. O vídeo ficou bem longo, mas o tema é bem interessante. Se tem alguma sugestão de vídeo para o canal, entra no nosso Discord ou então coloca aí nos comentários. Lembra de deixar o like, se inscreve se não for inscrito, ativa o sininho para não perder nada. Considere se tornar membro aqui do canal, isso ajuda bastante. Um valeu demais também ajuda. Muito obrigado por ter assistido. Tamo junto. E até!